E toda terça-feira é dia dela, a Carolina Linhares, no quadro EUSA. Nossa coach, hoje convidada para falar sobre mudanças que muitas pessoas acham impossíveis ou, no mínimo, muito difíceis, né, Carol? Boa noite. É verdade, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a plasticidade do cérebro. Plasticidade do cérebro. Exatamente. Um neurocientista, ele conseguiu concluir que o nosso cérebro ele tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma elasticidade que o plástico tem. Por exemplo, o plástico, quando ele é aquecido, ele pode ser moldado de qualquer forma, independente do plástico que seja, desde um plástico de um copo, plástico, uma cadeira, plástico, até mesmo os mais resistentes. Os mais resistentes. Ao ser aquecido, esse plástico, ele se remodela, não é verdade? E depois ele cria uma forma novamente quando ele está esfriado. Então, se concluiu, através desses estudos, que o nosso cérebro ele tem essa mesma capacidade. Nosso cérebro tem uma plasticidade. É flexível também. Exatamente, é flexível. Então, hoje, por exemplo, eu posso fazer coisas que eu não fazia antes, que eu não era capaz de fazer antes, né? Então, esse estudo vem a contribuir muito com as pessoas que querem mudar de comportamento. Porque, geralmente, o que acontece? As pessoas concluem que a mudança de... eu não consigo mudar de comportamento, não dá, é muito pra mim. Não, essa frase não... Cai por terra. Cai totalmente por terra, não existe mais. Porque todas as pessoas, através dessas pesquisas, se definiu que todas as pessoas podem mudar. Todas as pessoas podem fazer coisas que jamais fizeram, se por acaso elas treinarem. Né? Então, cientificamente, já está comprovado que não importa a idade que você tenha, não importa as experiências pelas quais tenha passado, o contexto de vida, a partir do momento que toma-se essa decisão, é possível mudar se adaptando. Exatamente. Na verdade, como diz ali na pesquisa, não é apenas uma adaptação, é treino mesmo. Perfeito. Né? Então, assim, o ganho da habilidade, dessa nova habilidade, vem por treino. Um condicionamento, como se fosse treino para um músculo do corpo. Exatamente, treino mesmo, treino para como se fosse músculo do corpo, treino para que eu realmente consiga conquistar novas habilidades. Por exemplo, vamos supor uma situação de um piloto de avião, tá? A primeira vez que ele entra na cabine de avião, o cérebro dele já registra como uma nova experiência. E vamos supor que ele cria um fiozinho, tá? Uma nova sinapse, vamos dizer assim, uma nova conexão. A partir disso, quando ele vai passando pelas aulas teóricas, depois ele vai passar pela parte mais prática, onde ele vai inicialmente ser copiloto, né? E assim por diante, esse fiozinho vai engrossando, até que se torne um cordão bastante grosso, né? E isso faz com que ele tenha essa nova habilidade. Para quê? Para que ele se sinta seguro depois de ele... Então, fazer nada mais do que pegar voo com aquele avião, né? Ele se sinta seguro para ele ter adquirido aquela habilidade. É a mesma coisa nós para qualquer habilidade. Para qualquer aprendizado, para qualquer coisa nova que a gente queira fazer, é possível? É possível, desde que a gente passe por esse mesmo mecanismo que se passa para aprender a pilotar um avião, a dirigir um carro e assim por diante. Treino, né? Então, essa pesquisa foi muito interessante por conta disso. E o que o Dr. Merzenich, ele concluiu é que a capacidade de mudança, ela acontece de duas maneiras. A gente consegue remodelar conforme necessidade ou experiências, né? Então, por exemplo, eu consigo remodelar esse meu cérebro se eu tiver uma necessidade ou se eu passei por uma experiência que me exige isso. Uma situação extrema ou não necessariamente isso? Não necessariamente isso. Por exemplo, pode ser a situação de eu querer me organizar melhor financeiramente, tá? Então, assim, isso é uma queixa bem comum das pessoas, né? O dinheiro entra e sai na minha carteira, eu não sei para onde que ele vai. Bem comum. Né? Bem comum, né? Então, geralmente as pessoas não sabem para onde ele vai porque as pessoas não administram essa entrada e essa saída do dinheiro, não é verdade? Então, por conta disso, o que dá de a pessoa fazer? A partir dali, ela cria uma necessidade de aprender a lidar com essa administração financeira. Ótimo. Então, o que ela vai proporcionar? Ela vai proporcionar para o cérebro dela um ganho dessa habilidade de se administrar financeiramente. O mesmo acontece quando pessoas jovens, por exemplo, engravidam
engravidam, acham que não podem tornar-se mães, que não terão capacidade de passar por isso, exatamente, né? E tem que amadurecer pela necessidade, pela experiência nesse caso, né? Então, é exatamente isso. Aí, essa experiência vai fazer com que a pessoa treine essa habilidade até ela se sinta, poxa, eu nunca imaginei que eu ia conseguir e eu tô dando conta disso. Ainda neste caso, se faz esse treino por meio da repetição, por exemplo, no caso da organização financeira, como você citou, como eu poderia colocar isso na prática? Então, exatamente pela repetição, né? Eles inclusive tem essa frase que o treino é o maior ganho de habilidade que a pessoa pode ter, né? E aí, o outro ponto que, só para concluir, o que eles trouxeram é que o cérebro, dizem que o cérebro, ele não é um sistema genético, né? Ele é totalmente construído para mudar, né? Então e geralmente as pessoas têm essa desculpa, mas eu sou assim e pronto. Não posso mudar, não sou capaz de mudar. Não sou capaz de mudar, não. O cérebro, agora, através dessas pesquisas e através dessa teoria da plasticidade cerebral, se concluiu que todas as pessoas podem mudar a qualquer momento. Não existe mais desculpa, basta querer. Exatamente, né? Então, acho que é um dado bastante importante, porque muitas pessoas ficam reclamando das suas vidas, não acham que estão sendo reconhecidas como deveriam, não estão no seu melhor momento. Reclamam da sua condição. Essa condição é a condição que a pessoa está se propondo, né? Porque existe sim a possibilidade de ela sair dessa condição e ir para um outro... Por acomodação, por submissão, enfim, por diversos fatores. Exatamente. Mudar dá trabalho, afinal, né, Carol? Sem sombra de dúvida, né? Isso a gente já falou aqui várias vezes, as pessoas sempre trazem essa coisa, mas mudar, não sei o que... Mas se por acaso tu não mudar, tu vai realmente ficar na tua zona de conforto, é mais tranquilo, mas tu vai ter o mesmo resultado. É uma questão de escolha, né? O que é pior, se propor a mudar, tentar, porque tentar não mata, né? Sim. Como está, não permanece. Ou, o que é pior, ficar nessa situação que tanto incomoda, que tanto prejudica. Só reclamando. Só reclamando? Reclamação também, né? Cansa quem está em volta, né? Então, tem um outro método, além do da repetição, qual seria essa forma de também reprogramar o cérebro? Então, outra questão seria exatamente a questão de não fazer sempre o que a gente faz, né? Um dos mecanismos que dificultam a mudança é exatamente a gente continuar como está, né? Então, até nessa pesquisa trouxe a situação de que pessoas que têm hábitos, por exemplo, né? De ver televisão, de ficar muito tempo no Facebook, de ficar horas e horas, de repente até no trânsito e assim por diante, isso faz com que o cérebro da pessoa se acomode. Se acostuma com aquilo. Se acostuma e se acomode. E essa acomodação, ela não é boa para a plasticidade cerebral, entendeu? Faz com que a gente não tenha oportunidade de conhecer possibilidades que favorecem a nossa mudança. Até no exemplo eles trazem assim, imagina que um viajante que viveu há muitos e muitos anos aqui na Terra chegue agora. Ele vai ficar admirado porque nós carregamos no bolso um equipamento que é possível contactar com todo o conteúdo da história do mundo, né? Porém, ele vai ficar impressionado o quanto as pessoas usam esse mecanismo que é extremamente importante e funcional apenas para tirar foto e ficar navegando em redes sociais, né? E aí ele traz esse exemplo para dizer o seguinte, para dizer que nós hoje temos um recurso enorme para facilitar a nossa plasticidade e para também aumentar a possibilidade de mudanças de comportamento, né? Favorecer a mudança de comportamento através da aquisição de conhecimentos, de treinos de nova habilidade, mas a gente se restringe muito às situações a qual nós estamos acostumados, a essa zona de conforto a qual nós nos colocamos, né? Então, um exercício até a qual
eles propõem é o seguinte: imagine você no momento do seu leito de morte, né? Até um exercício bastante impactante, não é verdade? Acho que é justamente a razão. A razão é, imagine você nessa situação e o que você lamentaria em não ter feito, né? Aí ele diz assim, provavelmente você não se lamentaria em ter ficado mais horas no Facebook ou ter assistido mais capítulos de novela. Pode ser um exercício diário, né? Minimamente semanal ou melhor, no final de semana para pensar no quanto você perdeu tempo com coisas, digamos, inúteis, né? Ou para adquirir habilidades e conhecimentos que estão limitados ao que nós próprios já sabíamos. Como você mesma disse, realmente a gente passa muito tempo na internet, vendo vídeos engraçados, né? Comentando a vida dos outros, enfim, a gente sabemos que fazer. É bastante antagônico isso, porque ao mesmo tempo que nós passamos muito tempo na internet, vendo esses vídeos ou até buscando informações e assim por diante, a gente também reclama muito da condição, né? Porque se eu estou vendo o vídeo e se eu estou feliz e a minha condição tá ótima, beleza? Exato. Entendeu? A questão que traz é exatamente isso. É eu estar nessa condição de perdendo tempo com coisas que não estão me acrescentando e lamento as condições a qual eu estou inserida. Até que ponto isso realmente te incomoda, isso realmente atrapalha ou não? Exatamente. De ser assim, estou feliz assim, estou satisfeita. E até eles propõem o seguinte, assim, olha, mas o que então eu deveria estar buscando como aquisição de treino de novas habilidades, né? E aí eles dizem assim, ó, uma coisa para qual a gente pode aumentar a nossa plasticidade cerebral é o controle das nossas emoções, por exemplo, né? Então assim, tu não sabe como aumentar, então um dos exercícios que tu pode te propor é ter mais autocontrole, entendeu? Um exercício a qual tu pode te propor é aumentar a tua autoestima, né? Outra questão é dar significado a coisas que realmente vão fazer diferença na sua vida. Então, encontrar aonde é que tu dá o teu melhor. E é o que tu podes focar para que tu possas dar o teu melhor. Dar importância ao que merece importância e desconsiderar o que realmente não tem necessidade, né? E aí, outra questão é saber gerenciar suas finanças, né? Então, olha, como que eu vou aumentar a minha plasticidade? O que eu posso fazer diferente? Então, é como aquele exemplo que eu falei. Se de repente a tua finança não está sob controle, quem sabe comece por aí e assim por diante, né? Outras coisas que incomodam, né? O que é sabido é que o cérebro, como você bem disse, ele é condicionado e programado para tomar, às vezes, atitudes automáticas. Dirigir, por exemplo, vira um hábito. Quem nunca passou do caminho sem perceber, porque realmente a gente funciona às vezes como um robô, né? E depois que a gente aprende, vai embora. Né? Vai embora. Claro. É possível, sim, por exemplo, eu hoje dirigi um carro mecânico e eu evoluir essa minha habilidade para dirigir um carro de outro formato, tipo um carro automático e assim por diante, né? Por fim, eu acho que é interessante a gente deixar um exercício para quem está nos ouvindo, que é o seguinte: escolha uma habilidade que você quer há muito tempo dominar e comece a treinar essa habilidade. Um instrumento, uma língua, um exercício físico, um controle, diário, deixar de fumar. Exatamente. E treine isso durante 30 dias. E você vai ver assim, o ganho que você vai ter, não só em receber essa habilidade, né, em conseguir concretizar essa habilidade, como o quanto isso vai proporcionar outras novidades em outros quesitos da sua vida também. Traz bem-estar, aumenta a nossa autoestima, nos sentimos preparados e capazes, né? Acho isso, que é exatamente. O principal. E então, esse fica o exercício, né? Cada um escolher uma habilidade a qual há muito tempo está querendo ganhar ou ir na academia, treine isso durante 30 dias. E você vai ver que você não vai ganhar só essa habilidade, que outras coisas que vão também mudar, ali em redor vão mudar, e isso vai fazer você ter muito mais qualidade de vida. Perfeito, Carol, muito obrigada. Mais dicas, também. Mais orientações no site da Carol. Quem quiser também compartilhar suas próprias experiências, quem sabe dividir com ela essa experiência de 30 dias, a Carol está à disposição também, tenho certeza. Muito obrigada, Carol, uma boa noite para você. Terça-feira tem mais EUSA. Agora vamos falar das nossas redes sociais. Afinal, quero convidar você que nos assiste, que nos acompanha, a curtir a página do TV Com Tudo Mais no Facebook. Além de ter acesso ao conteúdo exclusivo, você também fica sabendo antecipadamente sobre o que vai rolar aqui no nosso estúdio. E é claro, pode interagir conosco, mandar sugestões, enfim, acesse, curta a nossa página, compartilhe o nosso conteúdo e participe conosco diariamente. O TV Com Tudo Mais faz um breve intervalo, nós voltamos no instante.